Ok, vamos dar início. Hoje temos aqui no podcast Campo de Sonho o Mr. António Barbosa. Vamos falar aqui um pouco da sua ideia, do seu percurso e daqui da importância que o Mr. dá aqui um pouco à análise, que é mais o que eu quero tocar. Mr. Agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Espero que tenhamos aqui uma conversa interessante. O prazer foi meu. Eu estou aqui só a tentar tirar o Bluetooth dos headphones para ser mais fácil e com mais qualidade a comunicação. Eu que agradeço. Será seguramente um prazer estarmos juntos e falar do que gostamos e de coisas que esperemos que sejam importantes para quem ouve. Sim, acredito. É sempre importante estas partilhas porque retiramos sempre alguma coisa e isso para mim já é o mais importante. Mister, para as pessoas também que não o conhecem tão bem, fale-me um pouco do seu percurso, como é que chegou aqui, Mister, qual é a sua, como é que começou esta paixão toda que tem pelo treino e pelo futebol, só para as pessoas também conhecerem um pouco quem é o Mister António Barbosa. Então, eu vivo numa aldeia próximo de Braga, muito próximo de Braga. Ok. Joguei futebol de formação aqui no clube da minha terra, que é o Lagoense. Depois joguei no Vila Verdense e joguei no Futebol Clube de Amares. A qualidade era pouca e achei oportuno dedicar-me a estudar e a fazer a licenciatura. A licenciatura antigamente eram 5 anos, uma licenciatura clássica. Fiz um diploma de estudos avançados, que o funcionamento é muito próximo com o mestrado. E depois fiz um doutoramento, tudo na área do futebol, na observação Uhum. e na performance dos jogadores. Paralelamente a isso, no segundo ano da licenciatura eu comecei a treinar, a dar treinos a miúdos, a crianças. Comecei nos sub-6 da escola Fernando Pires, que é uma escola que infelizmente fechou, mas foi lá que comecei. Depois tive 4 anos, 5 anos no Vila Verdense, na formação, onde trabalhei com os escalões todos até aos infantis, onde também fui coordenador. Depois fui trabalhar para o Trofense, 5 anos, ao erro. Primeiro ano como adjunto de um amigo, e depois 4 anos como treinador principal da equipa de iniciados do Trofense. Do Trofense, eu entretanto criámos uma academia de futebol aqui em Amares, que era a Academia de Futebol Orbit Game, eu juntamente com mais 3 colegas, onde procurávamos desenvolver atividade física através do jogo, e o jogo é o futebol. E tivemos a sorte de promovermos e de vermos miúdos com uma expressão interessante a nível desportivo, fundamentalmente desportivo e social, a crescer. Miúdos que agora já são homens, têm 20 e muitos anos, o tempo vai passando. Posteriormente a isso, comecei a trabalhar na Prozis, no projeto Prozis, num projeto piloto a nível mundial, onde recrutávamos jovens júniores do último ano, primeiro ano de sénior, que eles viviam em regime de internato. Durante 1 ano e 6 meses nós trabalhámos em conjunto, um grande foco para tudo que eram os hábitos de vida, o sono, pré-treino, pós-treino, o treino complementar, o treino em si, a questão do postulado de Erickson, da prática deliberada das 10.000 horas, onde nós investimos grande parte do tempo a treinar e onde adquirimos uma experiência muito grande daquilo que é o treino e dos efeitos que o treino provocam nos jovens jogadores. Um bocadinho de estar a teoria, ou muito de estar a teoria do nurture e do nature, ou seja, daquilo que nós nascemos e do local onde nós nascemos. Posteriormente passo para o Vila Verdense por convite do Eduardo, que era pai do Miguel Milhão, que agora é muito conhecido, e é uma figura fantástica, extremamente apaixonada com tudo o que faz e por isso tem o sucesso que tem. Fazemos 2 épocas. No ano a seguir não aceitei nenhum projeto, fiquei sem trabalhar. Seguiu-se o Famalicão Sub-23, Trofense. Na altura que chegamos ao Trofense éramos a 4ª equipa técnica, depois do Trofense Varzim e agora por último o Joanense. Acima de tudo são 21 anos, ao erro, ligados ao treino, só do treino, e uma grande paixão por isto que é o futebol, e procurar fundamentar aquilo que é a nossa prática em treino e em jogo, obviamente. E de uma forma resumida, a minha vida é isto que passei rapidamente. A minha vida associada ao futebol, obviamente, foi isto. Sim, isso é interessante. Eu ainda apanhei a Mister num amigável, contra o Mister estava no Famalicão Sub-23, estava era analista do Espinho, ainda joguei contra o Mister
naquele dia que aquele jogo teve uma lesão muito grave. Foi um dia que, pá, Sidónio. teve aquela lesão que, no treino. Por acaso lembrei-me agora que me falou agora a passagem do Famalicão, por acaso dei-me essa recordação que não, infelizmente não foi muito boa, mas Mister, em termos de análise também do adversário, qual é a importância que o Mister dá à análise do adversário? Ok, se calhar dava um passinho ao lado. Nós na análise e na observação consideramos três elementos muito importantes, de grupos gerais de observação, ou seja, a observação da competição, onde estamos inseridos, características específicas daquela competição. Eu acredito que o jogo é o mesmo, mas a competição é muito diferente. E a experiência vai-nos ensinando isso. Treinar na última divisão distrital da F de Braga, como trabalhamos, ou no Campeonato de Portugal, ou na Segunda Liga. Campeonato de Portugal, nível 3, não trabalhei no Campeonato de Portugal, nível 4. O que estou a falar é só a especificidade e a Sim, sim, caracterização sim. da competição. É muito diferente, o tipo de jogo é diferente. Trabalhar na Série A, na Série B é muito diferente, o jogo é diferente, a especificidade do jogo e do peso casa fora é diferente. Então, ou seja, primeiro estudar a competição onde estamos inseridos, particularidades e especificidades. Segundo aspecto, obviamente, é estudar a nossa equipa, aquilo em que nós somos efetivamente mais eficazes e menos eficazes, onde gastamos muita energia. Quando somos convidados para um projeto, o que fazemos é, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar com as pessoas, observar a equipa, observar os jogadores a jogarem em equipa e noutras equipas, sempre que nos é possível isso, para depois fazermos alguma deliberação ou percebermos se temos ou não capacidade ou ou matéria-prima que vai de encontro àquilo que nós acreditamos ser fundamental para ter sucesso. E depois, obviamente, o estudo do adversário. No estudo do adversário, o Fernando, o Henrique e eu, nós damos um peso muito grande. O que fazemos é dividir tarefas, cada um de nós observa o adversário de forma separada e depois em reunião é que juntamos os pontos. O objetivo de ser separado é não condicionar a visão de cada um. Ou seja, quando chegamos à reunião, cada um trazer os pontos que acha realmente necessários e debater e descrever. A partir daí, o que é que fazemos? Fazemos análise notacional, ou seja, para além de observar, procuramos também quantificar alguns aspectos. Um exemplo simples e fundamentado. Na primeira etapa de construção, caracterizamos a eficácia dos nossos adversários, dos centrais, dos laterais, dependendo da forma como a equipa adversária sai a jogar, e tentamos caracterizar a forma, para além de identificar a percentagem de erro, identificamos a tipologia de erro. Ou seja, não nos interessa só saber que o central X é o jogador que erra mais, interessa-nos saber que ele erra mais e juntando aqui a quantidade com qualidade. Ou seja, erra mais com pressão de fora para dentro, de dentro para fora, erra mais quando lhe permitimos que entre em condução, erra mais quando é seguido de uma sequência de passes em que atrai o centro de jogo, para depois definirmos a pressão. Ou seja, damos um valor muito grande ao conhecimento dos adversários. Nós, equipa técnica, procuramos ter esse conhecimento. Agora, o que eu acho que é o ponto que todos nós nos encontramos é como transformamos este conhecimento em algo simples para os jogadores Sim. e que seja uma mais-valia para eles. Então, esse é que é o ponto, não é? Através dos exercícios, através, obviamente, dos vídeos, mas os vídeos e a informação que damos é muito voltada para aquilo que queremos fazer e como queremos fazer. Quando há interesse por parte dos jogadores, do Fernando, pela proximidade que tem com os jogadores e até pelas características que tem, é muito mais jovem do que eu e tem um relacionamento mais próximo, consegue passar com qualidade e eficácia informações muito pertinentes. Em alguns momentos, aquilo que nós obviamente vamos passando através das exposições que fazemos tem pertinências diferentes, ou seja, não gastamos sempre a mesma intensidade, não temos intensidade relativa à informação, ao tipo de informação, ao que vamos dizer naquele momento. Depende, obviamente, daquilo que nós achamos pertinente, de acordo com a competição, com o momento da época, com vários elementos, com as características da equipa que temos, mas é muito através do estudo sistemático, ou seja, nós não damos nada como um dado adquirido. Quando temos alguma informação, passamos para os jogadores a informação, o que procuramos é perceber que tipo de informação é que eles retêm, como é que retêm essa mesma informação, recorrendo a elementos simples como a escuta ativa. Fazer uma pergunta então, João, o que é que tu fixaste ali do vídeo?
pergunta simples, que percebemos o que é que ele fixou, como fixou, ok? O que é que para ti é pertinente. Escuta ativa que passa também, por exemplo, em questões particulares, como sejam a questão de grandes penalidades. O que é pertinente para o guarda-redes, para o nosso guarda-redes? Sim. Quantas ações são? O que é que tu achas fundamental? E obviamente partimos desse ponto de partida e procuramos educá-los para ter maior capacidade de investigar e conhecer o jogo e perceber-se a si próprio primeiro para depois melhorar a sua performance. Sim, isso é o mais, e eu acho que isso é o mais importante. Mister, vamos focar um pouco pela sua passagem, a sua passagem aqui pela Sejonense mais recente. Falamos um pouco do microciclo, o normal, como trabalhou desde que entrou aqui na Sejonense, como é que procurava trabalhar a sua semana, desde o dia que dava folga, se era logo a seguir após o jogo, se não era. Falamos um pouco até chegar à parte do dia de jogo, como é que planeia essa semana. Nós percebemos um pouco como é que o Mister e a sua equipa técnica procuram trabalhar no microciclo normal do jogo, o jogo por semana. Mas relativamente ao microciclo de trabalho e não de observação, certo? Do trabalho. Depois vamos tocando e vamos depois falando um bocadinho também da observação, Mister. Ok, então relativamente ao microciclo de trabalho, a Liga 3 este ano tinha muitas semanas limpas, ou seja, muitas semanas em que nós felizmente podíamos jogar domingo a domingo, domingo a sábado e Jogava às tínhamos vezes, algum. jogava sexta, depois jogava sábado, não é? Domingo, ok. Sim, acertava, mas regra geral tivemos quase sempre muito espaço muito espaço, ou seja, um bom espaço para trabalhar, não havia muitos períodos saturados, então permitia isso, primeiro ponto. Segundo ponto, eu penso que ao longo da época nós tivemos 3 ou 4 paragens de uma semana, ou seja, 15 dias, mesmo em meia época houve algum espaço, o que para nós foi muito importante porque entramos a meio da época, então dávamos sempre possibilidade de estruturar e reformular e procurar melhorar este trabalho que falei anteriormente, que não sendo um trabalho estanque, e é um trabalho que requer de forma sistemática observar, quantificar, qualificar, intervir, e andamos sempre neste ciclo, não é? Observamos, quantificamos, qualificamos, intervimos, esperamos o resultado. Ou seja, era sempre um trabalho que dava muito trabalho e que requeríamos muito, Claro. muito tempo, não é? Mas, regra geral, jogando ao domingo, prefiro treinar na segunda-feira, por vários motivos. Do ponto de vista emocional, é óbvio que é um treino difícil, é um treino que os jogadores estão muitas vezes presos ao jogo anterior, mas acredito que naquele período de 24 horas, seja na euforia, seja na tristeza, temos 24 horas, aquelas 24 horas terminam, fazemos treino de recuperação, seguimos fundamentalmente os procedimentos que podemos para quem jogou neste clube em particular onde estivemos na Sajonense, tínhamos alguma informação muito útil e o Diogo ajudava-nos muito com a questão do GPS, perceber aquilo que os jogadores estavam a fazer em jogo. Tínhamos também uma questão da avaliação pré-treino, perceber o estado de fadiga dos jogadores, o sono, o bem-estar, que nos permitia ter ali alguma indicação clara daquilo que nós podíamos fazer. Era algo que o clube já tinha e que nos souberam ajudar com isso e tentamos tirar o proveito devido. Recuperação. Na recuperação, o que fazíamos era, para além das questões fundamentalmente aeróbias, a maior parte das vezes era corrida, porque tínhamos uma bicicleta estática, fazíamos situações lúdicas, Ok. a maior parte das vezes recuperar, recorrendo a situações de pé-bola, ainda que haja ali algum trabalho de força, mas já o ajuste da altura da rede e as regras que vamos colocando diminui, também a interação do próprio jogador, alguma fadiga ele vai fazendo a gestão. Se necessário, fazíamos algumas situações em estrutura, podiam ser ações relacionadas, por exemplo, com a organização ofensiva, que são comuns, as combinações, ou seja, microestímulos, mas também ações associadas, por exemplo, com as bolas paradas, com a transição da bola parada ofensiva, com a organização defensiva com segundas bolas, ou seja, o que é que nós queremos? Ou seja, aproveitávamos esse período de tempo para darmos mais alguma exposição ao conhecimento. Fundamentado, obviamente, com alguma teoria, ainda que curta. Ou seja, dávamos a informação, tínhamos o esquema, chamávamos a atenção de alguns aspectos e depois procurávamos operacionalizar. Ok. O nível de repetição é baixo, voltando a dar um exemplo claro, ou seja, recorríamos a microestímulos, com intensidades próximas do jogo, mas o nível de repetição é baixo. Depois, posteriormente, a questão do trabalho de recuperação, faziam um trabalho de força no treino superior, fundamentalmente, e depois no fim do treino, trabalho de quem precisasse, obviamente, de gelo ou outro tipo de recuperação, que o posto médico era fantástico, tinha ao alcance materiais e pessoal disponível para ajudar nessa recuperação. Quem não jogava,
procurávamos, para além do trabalho de campo, atingir, obviamente, determinados patamares que eram muito importantes. As questões da velocidade máxima, não por estrutura, mas obviamente o aquecimento, questões de velocidade máxima, a representatividade da velocidade máxima é fundamental para diminuir o risco de lesão. E quando chegámos tínhamos muitas lesões, o posto médico tinha muitas lesões. Para além da velocidade máxima, a questão da força, obviamente, e a questão da alta intensidade. Era onde nós procurávamos representar. Sempre que era possível, obviamente que recorrer ao jogo, porque o jogo é que representa o todo, não que representa a parte, e que pode realmente permitir que os jogadores tenham uma total e adequada recuperação, porque o jogo é o jogo e tudo o resto é situações micro e complementares, não representativas na totalidade do jogo. Procurávamos satisfazer essas necessidades dos jogadores. Eu não disse em estrutura, mas os jogadores também, estes também faziam um trabalho de força. Regra geral, portanto, chegavam, posto médico, seja em estrutura, posto médico, quem precisasse, depois respondeu obviamente ao questionário. Vídeo, trabalho de força, campo e depois a questão complementar mesmo para os jogadores que não tinham jogado. Recuperação, 1 dia e meio. Esta recuperação também nos permite a nossa equipa técnica ter tempo para observar o adversário, para vermos como podemos definir o plano estratégico. Quarta-feira, trabalho fundamentalmente em regime de força. Nós procuramos utilizar, ainda que não tenhamos total conhecimento, nem o profundo conhecimento daquilo que o Luís Castro faz, que é a variação do curto com o longo, ou seja, campos curtos, campos longos, variar os estímulos. Eu tive a sorte e a possibilidade de poder acompanhar um microciclo e de privar com o Luís Castro e com a equipa técnica. E acho que em alguns momentos é muito importante este tipo de variação de estímulo, por tudo que está associado não só ao estímulo físico, mas fundamentalmente às questões de tomada de decisão. Na quinta-feira, as questões do campo grande, ou seja, preencher a especificidade do jogo. Nós trabalhamos quase sempre dentro da questão da resistência, gostamos de trabalhar em regime de potência e não de capacidade, ou seja, são estímulos curtos, de grandes intensidades, ou seja, mesmo em resistência, 6, 7 minutos de trabalho, onde, regra geral, trabalhamos 2 momentos do jogo, organização defensiva e transição, por exemplo, ou como queiram chamar a fase e depois o momento. Trabalhamos também aí na quinta-feira as questões associadas com a velocidade máxima, também é algo que nós queremos representar, e aí quem não jogou teve o primeiro estímulo na segunda-feira e teve o segundo estímulo na quinta-feira. E trabalhamos a finalização, aquela questão da prática deliberada, nas questões da finalização, para além dos movimentos padronizados que podemos querer, gastamos muita energia nos aspectos técnicos, ou seja, que tipo de cruzamento queremos, que altura de cruzamento queremos, que timing queremos, onde é que queremos que o jogador entre e que movimento queremos que ele realize. Sexta-feira, a questão associada com a velocidade, onde dividimos quase sempre a equipa. Setor ofensivo, questões específicas de finalização, que fica mais vezes o Henrique Esteves com essa parte da equipa. Organização defensiva e defensiva, nós variamos, ou seja, trabalhamos um intersetorial a maior parte das vezes, linha de guarda-redes, linha defensiva, médios, e depois médio ofensivo, ou dependendo do sistema que nós utilizaremos, com o Henrique, como disse anteriormente. Ou trabalhamos situações associadas com a organização ofensiva e reorganização defensiva, ou seja, uma etapa de criação com alguma forma de sair que queremos utilizar, saída a 3+2, ou seja, com o médio no corredor, saída a 4+2 com laterais baixos, e quando perdemos bola, o que é que queremos que aconteça? Ou trabalhamos situações de organização defensiva em diferentes setores do campo. O setor ofensivo, com equilíbrio e reorganização, setor médio, com ligação. Juntamos a equipa, bolas paradas de forma dinâmica, ou seja, situações jogadas com transição, quase sempre organização defensiva e transição ofensiva, e vice-versa, organização ofensiva e transição defensiva, e uma situação de finalização muito na base da exploração, ou seja, situações de 4 equipas, de 3 equipas. Podemos variar, pode ir também para situações analíticas, não é estanque, mas regra geral andamos por aqui. No sábado, dividimos a equipa, habitualmente sábado, ou seja, no -1, os jogadores sabem quem vão jogar, quem vai jogar e porque é que vai jogar. Porque é que vai jogar, o que é que pretendemos dele do ponto de vista mais estratégico. Bolas paradas, ofensivas, fundamentalmente ofensivas. Já agora, no -2 damos grande ênfase à bola parada ofensiva, aí que é o nosso grande foco. Nosso foco ofensivo, nós definimos uma zona de entrada onde valorizamos através da pontuação. Os nossos treinos são todos eles
a pontuar e valorizando a competitividade entre os jogadores. Uma zona, se a bola entrar na zona que nós pretendemos explorar no próximo fim de semana, ou se pretendemos explorar uma zona, lá está, do ponto de vista da quantificação e da qualificação, sabemos que não somos tão eficazes. Título de exemplo este ano, eu penso que era o Ruben, que era muito eficaz a bater fechado ao primeiro poste, mas aberto não era tão eficaz. E depois as características dos jogadores que estão na área, por exemplo, o jogador que nós tínhamos, o Darnley, na cabeçada, eu posso estar confundido, ele fez golo, exatamente, ele fez golo na esquerda, quer dizer, na cabeçada, na ação técnica de cabeceamento de direita para a esquerda, não conseguimos ter tanta força na bola, e a bola do Ruben era lenta. Então vamos procurar acertar e metemos o João Silva a bater do outro lado. Mas isto lá está, requer tempo, requer experiência, requer jogos, requer treinos, requer qualificação e requer confiança para o jogador ter abertura para dizer não, mister, eu sinto confortável nisto ou não sinto tão confortável nisto. Sim. E perceber que fundamentalmente que queremos ao bem da equipa. Quando eles percebem isso tudo, e este ano tipo, fomos realmente, temos a sorte dos jogadores perceberem claramente que queremos todos o bem da equipa, as coisas são muito mais simples, mas requer esta confiança. Identificamos a equipa, as duas equipas trabalham em espelho, ou seja, se trabalharmos bolas paradas ofensivas, trabalham as duas equipas, se trabalhamos bolas paradas defensivas, se fizermos saídas ou combinações das duas equipas, trabalham. E bem, depois vamos para o jogo. E o nosso trabalho, a grande parte do nosso trabalho está feito do ponto de vista do campo e também de uma forma mais simples. Ok, mas que interessante nisso que falou, Mister. O Mister falou um pouco também da análise da própria. Agora vou tocar um bocadinho na parte da análise, Mister. Tocando na parte da análise da própria equipa, o Mister apresenta no primeiro treino, então foi o que deu a entender. Mas quando apresenta, é o Mister que apresenta, delega para um ou outro adjunto, o Mister procura que o vídeo seja curto, que aspecto é que se procura focar mais nesse vídeo da própria equipa? Fala-nos um pouco também de como é que procuram preparar esse vídeo. O vídeo pós-jogo? Não, o vídeo da própria equipa, quando acaba um jogo. Okay. Pós-jogo, exato. No mais um. Ok. Sim, isso mesmo. Ok, o Fernando é o responsável pela observação. E é o Fernando que faz o vídeo, que edita o vídeo e que apresenta o vídeo. Okay? Dentro, obviamente, do modelo de jogo, das ideias que queremos. O Henrique é responsável por observar e verificar se os pontos onde encontram aquilo que nós pretendemos, identificar ou não, e vendo alguma dúvida, falam comigo. Quem faz a apresentação do vídeo é o Fernando. Quem tem que chamar a equipa a atenção é o Fernando, indo de encontro àquilo que nós queremos. Ou seja, é uma ideia geral. O Fernando fala daquilo que nós queremos. No final do vídeo, falo com o Fernando como falo com todos os colegas da equipa. Olha, podes ir mais por aqui ou mais por lá. Ou seja, deves incentivar isto, deves ter cuidado com este tipo de comunicação, ou boa comunicação, boa postura. A equipa precisava desse estímulo, um estímulo diferenciado, precisava do questionamento, precisava de variar a estratégia neste jogo, ou precisava da valorização, ou precisava de aumentar o foco atencional a meio desta apresentação. Ou seja, procurámos criar estratégias e percebemos da gestão da estratégia na apresentação do vídeo que não seja monocórdico, ou seja, que seja intenso, seja dinâmico, seja que valorize e que faça a participação ativa por parte dos jogadores. Depois disto, este ano nós fazíamos a análise quantitativa de menos aspectos, mas fazíamos, e era o MUS que tratava disso, ou seja, quantificar e validar efetivamente, para além das questões do INSTAT, que atualmente tem um índice de fiabilidade bastante alto. Fiabilidade é percebermos se o que é observado realmente é constante, é regular. Ou seja, a fiabilidade intra e interobservador é bastante alta e nós temos alguma informação, mas o MUS fazia também a codificação, que posteriormente nos enviava e deixava no balneário. Ou seja, enviava para nós e podia deixar no balneário, ou situações que deixava no balneário identificava o que nós queríamos identificar, para ser comum para toda a gente perceber. Aquilo que nós queríamos, o que é que nós queríamos do médico, o que é que ele estava a fazer bem ou mal, uma comparação muito simples entre o jogo anterior e aquele jogo, os últimos 2 jogos, e acima de tudo também íamos aqui com isto afinando a comunicação, ou seja, o que é que para nós é pertinente. Nós somos uma equipa que valoriza a eficácia, que fala na eficácia, que pedimos aos jogadores para estarem atentos aos seus comportamentos. Por exemplo, no treino temos condutas de critério e condutas de eficácia, que é uma coisa é aquilo que eu quero que o jogador faça, outra coisa é aquilo que eu quero que o jogador se concentre em ter sucesso a fazer. Okay? E se queremos que o jogador esteja concentrado ao fim de semana, temos que dar patamares de eficácia durante a semana. Então criámos nos exercícios, os exercícios quando encontrar a proposta de treino e de jogo, obviamente. Quarta-feira, como disse, regra geral, segunda e terça-feira nós vemos o adversário de forma separada. É isso que eu ia perguntar. O Mister procura, na apresentação do adversário, dividir por fases, para não apresentem o vídeo em dias separados, ou gosta de apresentar mais o vídeo tudo junto? Sim. O vídeo é separado. Regra geral, não ultrapassa 15 minutos. É muito voltado para aquilo que nós queremos fazer e cada vez mais.
até porque entramos a meio da época novamente, consolidar uma ideia, consolidar modelos, valorizar os jogadores, direcioná-los para o que nós pretendemos, ajudar a estreitar a comunicação, comunicar e tornar comum. E tornar comum não é, para nós, é aquilo que eles percebem, como é que eles percebem novamente. Então, como é que eles perceberam esta informação? O que é que vamos fazer? Como é que vamos voltar a explicá-la? Na explicação do exercício, na explicação do jogo, para que eles se habituem a alguma terminologia, nós também nos habituamos a Claro. como é que eles falam para interagirmos. Regra geral é separado, não passa os 15 minutos e é muito voltada e cada vez mais voltada para o que nós queremos, ou seja, de uma forma mais padronizada aos 4 momentos, ou fase, organização ofensiva e as transições, como queiram chamar. Nesta fase, os 4 momentos dividimos em 3 etapas, uma indicação com uma determinada cor daquilo que é o comportamento dos adversários e depois, fundamentalmente, o que é que nós vamos fazer. Como disse anteriormente, por exemplo, a etapa de criação do adversário, ok, eles saem a jogar desta forma, nós queremos que o ala pressione dentro para fora, queremos que o ponta feche o espaço central e quando há o gatilho, ou seja, o passe, nós queremos que a equipa em bloco pressione. Seja claro para eles o que queremos fazer. Sim, claro. Seja de saída curta, saída longa. E depois, na quinta-feira, procuramos, na sexta-feira procuramos então as bolas paradas. Espaço a explorar, espaço explorado, jogadores de referência e o que é que nós queremos fazer. E nas bolas paradas, o Mister tem lances trabalhados, mas também procura adaptar-se também a alguns passos que vê que o adversário pode deixar e tenta também criar algo novo quando vê um espaço ali mais débil do adversário? Ou é muito fiel àqueles lances que vai trabalhando ao longo da semana? Eu sou fiel aos jogadores que tenho. O meu dever como treinador é criar soluções para os jogadores que tenho. Uma coisa que fazemos, e por exemplo este ano tivemos essa dificuldade, nós fazemos muitas vezes lances padronizados, ou bolas paradas estruturadas, ou combinações como queremos chamar, nas bolas paradas, e o que percebemos é que os jogadores não faziam. Então se os jogadores não faziam, estávamos a gastar tempo e energia. Sim. Porquê? Porque na Gênese se calhar não sentiam confiança para executar. Para executar uma bola parada ou uma combinação, os jogadores que executam têm que, na minha opinião, ter 3 características muito simples. Capacidade de leitura de jogo, um forte drible, porque às vezes no timing que a bola sai aparece no improviso ele tem que sacar os adversários da frente, e capacidade de improviso e de ajustamento. E se os jogadores não tiverem estas 3 características, dificilmente a bola parada sai com qualidade, porque o jogador muda o posicionamento ou está mais predisposto para a saída. Nós chamamos os homens de zona e os homens de referência. Não é? Os homens de referência é como é que eu mexo o João. Eu sou jogador fora da área, se fizer um determinado movimento ou comportamento, o João começa a andar atrás de mim, ok? Como é que eu mexo o João? O problema é se o João nesse dia, porque também os adversários também nos estudam a nós, o treinador diz, olha, hoje tu não mexes, ficas parado. Então precisamos de jogadores muito predispostos para fazerem isso. A partir do momento em que nós, eu acredito que sim, nós acreditamos que sim. A partir do momento que nós identificamos um espaço, depende de equipas. Nós já tivemos equipas onde fazíamos combinações de jogos, tínhamos capacidade para isso, os jogadores sentiam-se à vontade e eram eficazes, ou seja, eram combinações que para nós que é importante. Não estou a dizer que haja golo, não, mas que haja remate à baliza, isso é um sinal de eficácia. Ok? Uhum. A partir do momento em que isso não acontece. Se desse sempre gol era bom. Era ótimo, era ótimo. E isso, acho que como diz o Jorge Jesus, nem na PlayStation acontece. Mas se acertarmos na baliza já é algo positivo, não é? Se a combinação permitir sucesso, pronto. Exemplo, a equipa do Trofense segundo ano, nossas combinações forem ver primeiro e segundo ano, com o Helder e com o Vasco, depois e com o Leão. Ou seja, nós conseguimos executar as combinações quase todas porque os jogadores tinham essa capacidade e tinham confiança para executar. Então nós fazíamos o cantaca mais, fazíamos combinações curtas, combinações longas, lança lá de jogo, porque os jogadores conseguiam fazer e sentiam-se confortáveis e valorizavam o seu jogo. Este ano não sentíamos tão confortáveis, tínhamos que descobrir situações mais diretas, onde houvesse, e acima de tudo também por isso, porque este ano éramos muito eficazes na situação direta. A equipa não fazia golos em bola parada, começou a fazer, quando chegámos, com maior regularidade, ou fazia menos golos em bola parada, começou a fazer com maior regularidade, fundamentalmente pelo aumento do preenchimento da zona, ou seja, há mais jogadores a preencher a zona que nós pretendemos. Nas bolas paradas, já agora sobre isso, nós observávamos separadamente o jogo. No dia, portanto, no menos 4, juntávamos com uma equipa técnica e era proposta esta ou aquela bola parada, era debatida a bola parada e porquê. E a partir daí escolhíamos o que é que queríamos fazer ou não, e se iríamos fazer ou não. Treinávamos, às vezes em treino percebemos, ok, esta bola parada não funciona, não tá, vamos tirar ou vamos colocar. Não vivíamos presos àquele dogma que se treinarmos isto tem que acontecer. Não, se nós chegarmos ao treino e percebemos que treinamos, mas os jogadores não estão confiantes, não temos problema nenhum em excluir. Chegamos ao dia de jogo, não pomos, dizemos, olha, não, bate direto, o sinal é este e bora, vamos fazer esta combinação ou não, ou visto esta.
E essa questão da bola parada ofensiva é mais da responsabilidade na operacionalização do Henrique. Ou seja, ele é responsável, já agora não é só o Henrique, é o João Moraes, que é preparador físico no Bom, aquecimento. já que começa a estar aqui a falar dos nomes também, agora falo também então as funções que tem a sua equipa técnica, então também falo das funções que o Missa procura distribuir pelos seus elementos. Também assim as pessoas também já começam a estar a falar aqui dos nomes, assim as pessoas também já sabem quem é o seu grupo de trabalho. Eu se calhar falo do grupo de trabalho este ano que Sim, sim, tivemos, toda a sim, gente bastante. Estamos a falar teve neste momento incluído. bastante, sim. Então, o Henrique Esteves era o adjunto, o treinador adjunto. A função dele, para além das bolas paradas ofensivas e defensivas, era também a função da observação, a operacionalização do treino na parte da organização ofensiva, no que toca fundamentalmente ao setor ofensivo, jogadores mais do setor ofensivo. Um, o Fernando era observador. O que ele procurava fazer era, para além da observação da nossa equipa e do adversário, a quantificação e qualificação, fazer também no dia de jogo a questão do plano de jogo e a informação para o banco, ou seja, o que é ia ser passado para o banco, articulava com o Henrique. O João era preparador físico, tudo que era responsabilidade da organização pré, pós-treino, depois, obviamente, o jogador está preparado para treinar e tudo que fosse a questão de ligação com o departamento médico é a responsabilidade do João. Este ano tínhamos o Daniel como treinador de guarda-redes, entrava também na organização ofensiva nas bolas paradas, na caracterização do guarda-redes adversário e no nosso guarda-redes. Ok. Tipologia de guarda-redes e de composição das peças polares em situações de organização ou de bola parada. Observava o adversário e passávamos informação também, há pouco não falei sobre isso. E no dia do jogo, por vezes ficava responsável pela organização defensiva ou referências de alguns jogadores que fosse necessária intervenção. Vamos supor que sabíamos que um jogador não era eficaz no primeiro posto, tinha dificuldade a concentrar-se. Havia algum estímulo que podíamos dar, então era ele que passava essa informação ou para o guarda-redes ou diretamente para o campo. O Diogo era responsável pelo return to play, tudo que era recuperação dos jogadores, posto médico, reintegração, trabalho complementar, trabalho de força, ajudava também o João. O Mujo estava a estagiar connosco e ajudava-nos na análise, na quantificação e na análise notacional. E penso que não me estou a esquecer de mais ninguém que estivesse no campo. Há pouco o que eu estava a dizer é que, por exemplo, nós em situação de jogo, o nosso preparador físico, quando está a aquecer numa bola parada, se necessário tem intervenção. Isso é treinado. Em treino, o Henrique e o João intervenham sobre a equipa, não intervenham sobre a equipa. São eles que intervenham porque é a voz deles, é a informação deles, óbvio, que vai passar naquele momento. Então é um trabalho como outro qualquer. Nós temos a organização defensiva, são eles que fazem no dia de treino, eu intervenho ofensivamente na quinta-feira, eu intervenho ofensivamente na sexta-feira e depois no sábado o que faço é fundamentalmente definimos e dividimos batedor, jogadores fora da área, jogadores dentro da área. Dentro da área Henrique, fora da área Fernando, batedor sou eu. Ok? Padronizamos a informação que pretendemos, o sinal, o timing, o momento, a sequência da ação e procuramos trabalhá-la. Isso em relação à bola parada defensiva. O Mister gosta de defender zona mista mais individual. Falamos um pouco também que. Eu estou a falar mais também neste ano. Como é que o Mister se readaptou também consoante as características dos jogadores que encontrou agora quando entrou aqui no São Joanense? Okay, nós procuramos, como sempre, avaliar os jogadores nas bolas paradas, individuais ou coletivamente. A título de exemplo, podemos concretamente. Nós, quando chegamos, aplicamos um questionário, passamos a informação de vários aspectos, em particular da bola parada, posicionamento defensivo. O que é que pretendemos? Okay? Este ano nós adotamos por uma defesa à zona com 2 jogadores homem a homem e adotamos por uma defesa em estrutura, ou seja, lateral no poste, preferencialmente, depois ponta-lança, depois central-central, médio ou lateral contrário, e depois jogadores de zona e segundas bolas. Okay? Porquê é que adotámos esta estratégia? Características dos jogadores. Os jogadores de poste eram rápidos, eram agressivos, porque eram os laterais, eram fortes no jogo aéreo. Tínhamos um lateral que não fazia tão bem o primeiro poste e que tinha, na nossa observação, percebemos que ele tinha provocado já 2 grandes penalidades em segundas bolas, penso que era nos livros corredores laterais, e tinha dificuldade em sair em linha, então trocámos o posicionamento dele e foi eficaz essa zona. Apesar de termos sofrido um golo na orientação dos apoios, que é outro aspecto que nós consideramos muito, que é como é que ele vai se colocar nos apoios com a bola longa, a bola curta, se vai fazer proteção ao guarda-redes ou se não vai, independentemente da bola ser batida para dentro ou para fora. Se é o último jogador, se é o penúltimo, depende das características, como estávamos a falar há pouco, do adversário. Aquilo que o adversário nos vai fazer, nós percebemos que ele nos vai fazer e vamos proteger a nossa equipe. E definimos
claramente funções, sendo que estamos sempre disponíveis para ajustar. Por exemplo, características deste ano, variávamos o posicionamento central e do médio, porque tínhamos um médio defensivo, um 8, um 6-8, muito forte no jogo aéreo, e que era muito forte, ou seja, eficaz no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, e o posicionamento variava de acordo com a incidência da equipa adversária. Nós, na análise que fazíamos do adversário, quantificávamos do lado direito, do lado esquerdo, quantas bolas vão para que zona, dividíamos em 3 zonas, primeiro posto, segundo posto, primeiro posto, zona central, segundo posto, e a partir daí ajustávamos o comportamento da nossa equipa. Os jogadores homem a homem, regra geral, marcavam os jogadores mais agressivos a atacar o espaço. Mais do que sejam os jogadores que têm mais bolas, mas sim aqueles que atacavam o espaço com mais agressividade. Porquê? Quem tem que tirar a bola é a zona, do nosso ponto de vista. Não são o homem a homem. O homem está a procurar criar um bloqueio para não deixar que haja aceleração para ganhar vantagem sobre a zona. Ok? A zona é que tem que sacar a bola. Depois as preocupações que tínhamos era na primeira bola, na segunda bola, se queríamos que a linha subisse ou que baixasse, se queríamos que a linha subisse e aguentasse, quando é que a linha desmontava, quando é que nós deixávamos de ter um comportamento em linha. Eu considero que a bola parada é um instante, porque é o único período micro do jogo onde a equipa deixa de ter profundidade de largura para só ter largura, a maior parte das vezes. E isso é um problema muito grande. Nós defendemos muito um espaço e defendemos mal outros espaços, mas cabe aos adversários explorar, não nos cabe a nós. A defensiva e perceber depois quais são as 3 grandes referências. Ou seja, quando nós saímos em contra-ataque, vamos sair aonde? Quem são os jogadores da largura, quem são os jogadores do apoio, vai ser por dentro ou por fora, e quem são os jogadores da profundidade e as características que têm. Considerando onde é que os vamos deixar numa fase inicial. E procuramos articular isto de forma a ser funcional com as características dos jogadores. Por exemplo, o nosso homem-zona este ano, nas combinações, quando chegámos, identificámos ali um problema grande naquilo que era o comportamento padronizado. Não estou a falar da equipa técnica anterior, estou a falar daquilo que nós identificámos do comportamento do jogador, de acordo com aquilo que nós achámos importante. E mudamos a forma como queríamos que ele defendesse, que espaço queria que defendesse, ajustámos o posicionamento da linha, queríamos uma linha mais alta, mais fora da pequena área, uma característica que notamos, obviamente, e que toda a gente sabe. A qualidade de um jogador, quanto melhor a qualidade do jogador, mais metros defende, mais fácil ele consegue defender, mais fora podemos defender. O guarda-redes é um jogador de campo e conseguimos que os nossos jogadores começassem a preencher mais espaço e diminuírem as situações de finalização produzidas na bola parada defensiva e aumentar na ofensiva, que é isso que nós pretendíamos sempre. Ok, mas estamos aqui perto para terminar. Mas tinha aqui mais questões para eu colocar. Qual é a importância que o Mister da análise individual, setorial, intersetorial? O Mister procurou trabalhar isso durante esta época? E se sim, como é que procurava fazer isso? Quem ficava responsável? Ok, procurámos em várias medidas. Numa fase inicial, como disse, quando vamos falar com alguém que nos faz um convite ou que quer ouvir a nossa opinião sobre a equipa, uma possibilidade de trabalho, fazemos essa análise individual. Quais são as características dos jogadores, novamente, dos nossos jogadores, onde é que eles são mais ou menos eficazes, de acordo com aquilo que poderá ser a nossa intencionalidade para o jogo, ou seja, a nossa forma de jogar. E fazemos diferentes tipos de análise, desde a análise mais simples, e recorrendo, por exemplo, ao software ou Instat, e podemos observar o comportamento dos jogadores, e quando emerge algo que nos gera alguma dúvida, quantificamos. Ou seja, este jogador é mais eficaz em condução de bola quando apanha um jogo de frente ou não é? Quando é que ele consegue receber a bola? Que características é que ele tem? É um jogador que consegue rodar e acelerar, tipo Mateus Nunes, ou não é? É um jogador que joga em apoio frontal. E se é um jogador que joga em apoio frontal, onde é que vamos colocar? Porque vai ser seguramente um indicador de pressão. Por exemplo, o Jorge, o nosso médio, nós já o conhecemos, o 23 do Famalicão. Sabemos pelas características que ele tem, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas também sabemos que para os adversários é uma referência de pressão porque gostava de apanhar um jogo diferente. Então o que nós começámos a fazer foi posicioná-lo, apanhar o jogo de lado de forma mais sistemática. E aí a pressão já não chegava. Voltámos ao mesmo. Estudar a equipa. Quem faz isso? Eu, Henrique e Fernando, da mesma forma, de forma separada, e quando vamos falar com uma equipa, queremos uma apresentação. Ou seja, sobre pontos que nós achamos mais fortes, mais fracos, fundamentalmente quantificar, para não ser algo muito volátil. Não, nós achamos isto porque isto. Quando queremos, por exemplo, contratar um jogador e quando definimos o perfil do jogador e as características do jogador, temos métricas simples. Exemplo clássico. O médio ofensivo para nós tem que ser um jogador que finalize fora da área. Tem que rematar. Okay? E queremos métricas, ou seja, queremos que se abrimos o instat do jogador, ele faça, obviamente que não vai fazer 2 ou 3 remates todos os jogos, mas que tenha esses números próximos. Pedi também uma métrica para ser mais fácil aquilo que os outros vão observar para aquilo que nós pedimos e ser mais claro para quem nos quer ajudar, que
que é a direção, não é? A direção que é Claro. sempre o nosso bem, à partida. Mas fazemos da mesma forma, ou seja, análise individual, quantificamos aspectos que achamos pertinentes, juntamos, criamos um portfólio com informação que achamos que vai ser clara para os outros e que vai validar aquilo que nós queremos expor e procuramos passar a informação para quem está a contratar-nos. Com os jogadores, a mesma situação. Podemos fazer através de conversas individuais, através de vídeo, quando queremos chamar a atenção, ou através de vídeo e quantificação. Olha, está aqui o que te aconteceu, olha para o jogo, vê o número de passos certos ou errados, para trás e para o lado, por exemplo, uma questão que nós gastamos muita energia em perceber, direcionalidade de passo dos médios. Uma das coisas que nós conseguimos aumentar foi o XG, e foi o XG porque na nossa primeira etapa de construção começámos a posicionar os jogadores em determinados espaços de forma que nós achámos diferente, e qual é que era o espaço que tínhamos que acelerar o jogo, para depois no setor ofensivo criar situações de 1 contra 1 ou 2 contra 1 preferencialmente, mas pelo menos 1 contra 1 para criar situações de finalização. E quando conseguíamos explicar isso aos jogadores e quando eles percebiam isso e levavam para o jogo e corporizavam, dávamos muito mais perto de chegar à baliza. As nossas equipas, regra geral, marcam muitos golos. Nós já fomos 5 vezes o melhor ataque de diferentes competições, 3 vezes o melhor ataque do país. Além daquela divisão muito simples que falei do microciclo, o tempo de exposição que nós quantificamos, quanto tempo gastamos em organização ofensiva durante a semana, que tipo de organização ofensiva fazemos e que eficácia é que eles têm. Não adianta estarmos a colocar os jogadores a chutar e a ter eficácia e depois, ok, mas ele é eficaz na zona 11 dentro da área, mas depois no jogo aparece na zona 14. Para nós isso não faz muito sentido quando sabemos que o tempo é curto, sabemos que o treinador tem que ter resultados rapidamente e por isso temos é que procurar rapidamente articular estas questões todas e ajudar os jogadores. E depois, obviamente, depende da percepção do jogador, que é como é que o jogador percebe aquilo que nós lhe dizemos e como é que fazemos isso, registamos. Ou seja, se damos uma informação ao jogador, eu digo muitas vezes isso aos jogadores, as primeiras coisas que digo, quando eu falo, está a contar. Mesmo que seja uma informação ou uma comunicação que parece ao de leve sobre o dia, estou-lhe a querer passar alguma mensagem. Okay? E quando quer que seja algo formal, utilizamos mecanismos formais. Chamamos na sala, sentamos o jogador, utilizamos uma televisão. Quando queremos ser já algo informal, podemos, por exemplo, como falámos, isto é análise do último jogo, chamar a atenção ao posicionamento onde tu recuperaste a bola ou tu perdeste a bola, Sim. de forma a sistematizar e a simplificar. E percebemos qual destes tipos de informação o jogador responde melhor a seguir, no treino e no jogo. E a partir daí procuramos intervir sobre esse tipo de intervenção sobre os jogadores. Muito bom, Mister. Interessante. Mister, não temos tempo para mais, depois isto vai para o Spotify amanhã e depois fica muito extenso, Mister. Mas gostava depois de imenso, depois contar outra vez consigo para debater. Tinha aqui mais assuntos para debater sobre o jogo, sobre o treino, sobre as suas ideias, mas quem sabe numa próxima. Mister, agradecer-lhe imenso por ter disponibilizado aqui um bocadinho do seu tempo para partilhar aqui um pouco da sua ideia. Para desejar-lhe mais sucessos pessoais e profissionais, Mister, e obrigado mais uma vez e obrigado a todos também por nos estar, não é perder, porque eu acho que isto é bom porque aprendemos todos, dá para pensar, me fez-me pensar, espero que também as pessoas também, e Mister, obrigado e um abraço a todos. Obrigado eu, João, foi um gosto e se houver outra oportunidade terei todo o prazer em estar presente. Obrigado. Tenho de fazer aqui uma parte 2, porque ainda tinha aqui ainda, para surgir sempre questões, ou se o Mister falar, sempre aqui mais questões para colocar, mas depois é melhor depois fazermos outro, uma parte 2, porque senão depois fica muito extenso e depois as pessoas também depois não conseguem ouvir isto tudo no Spotify. Mister, obrigado. Como tu achares bem, ok? Obrigado, Mister. Um abraço a todos. Um abraço.